Graças e paz, meus irmãos. Glória a Deus. É tão bom estar na casa do Senhor. É tão bom estar na presença do Senhor. Pois a morada do Senhor, a casa do Senhor, é a minha e a sua vida. Então, este é um momento de muita alegria estarmos aqui na casa do Senhor, buscando a presença dEle. Vamos estar nesse momento orando ao Senhor, pedindo a Ele para que Ele venha entrar com providência nas nossas vidas, nas nossas famílias. E este momento no qual você está em sua casa, venha estar buscando a presença do Senhor, pois Ele ouve a voz daquele que o clama. E se você está clamando ao Senhor nessa noite, Ele está ouvindo a tua voz. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e querido, nós te rendemos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo ar que respiramos, pelo dia que amanheceu, pela noite que já chegou. Ó Deus, continua abençoando o teu povo, as nossas famílias, nos dando força a cada dia. Esta oração que te faço, no nome de Jesus. Você está alegre? Você está feliz? Temos que estar felizes todos os dias, pois a cada dia, meu amado, é um presente de Deus. O Senhor tem lhe presenteado todos os dias da sua vida, da minha vida. Eu sou feliz, porque sinto a presença do Senhor todos os dias. Se deito e levanto, porque o Senhor, Ele me deu a oportunidade, e assim a você também. Vamos estar nesse momento louvando ao Senhor. Quanto tempo tem que o Senhor não ouve a sua voz? Quanto tempo tem que Ele não ouve a sua oração? Pois é tempo de voltar. É tempo de convertermos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Jesus está voltando. É tempo de voltar. Tudo que eu queria era falar contigo. Mais tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, em soluço já não ouço a sua voz. Que saudade tenho das nossas conversas, todos os segredos que havia entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas. Você não se lembra de mim. Já não dá mais pra viver nessa indiferença. Não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz tempo que eu
ouvir chamar de meu amigo. Que saudade tenho das nossas conversas. Marquei este encontro porque precisava conversar contigo, de chorar e de se converter. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Jesus, Ele quer ser o seu amigo de verdade. Tudo que eu queria era falar contigo, mas aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha e hoje jantei. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas você preencheu seus espaços, suas amizades, esqueceu de mim. Lembrar de quando a gente conversava de madrugada, lá no cantinho você sempre chamava de meu amigo. Que saudade, que saudade. Marquei este encontro porque precisava conversar contigo. Tempo de chorar e de se converter. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mão dada pela essa cidade. A cidade está tão deserta. O tempo parou. Ainda eu sou seu amigo de verdade. Jesus está voltando. Meu irmão, meu amigo, o que temos feito nessas horas, nas horas vagas das nossas vidas? Será que temos chamado Jesus de amigo de verdade? Eu gostaria que você abrisse nesse momento a sua Bíblia no Salmo 127. Segurança, prosperidade, felicidade vem só de Deus. Esse é o título desse salmo, um cântico de degrau, salmo de Davi, perdão, de Salomão. Este é um salmo de Salomão. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar em sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dois, pois assim dá ele os seus amados sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre do seu galardão. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado é o homem que enche neles as suas aljavas. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. O Senhor é contigo. Deus
é contigo. Vamos estar nesse momento orando. Feche seus olhos. Pense na sua família. Pense nesse momento na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado. Pense também naquelas pessoas que nesse momento não está tão preocupada com essa epidemia, mas sim preocupada com o que irá comer mais tarde ou amanhã. Pense nesse momento nas pessoas que não têm um emprego nesse momento. Pense também nas pessoas que estão nos hospitais, estão doando as suas vidas em prol das outras vidas. Vamos estar orando nesse momento. Vai lembrando daquela pessoa que você sabe que nesse momento necessita da sua oração, da nossa oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e de misericórdia. Ó Deus, queremos dedicar, Senhor, este momento ao Senhor. Ó Deus, sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Ó Deus, sabemos que o Senhor está com os ouvidos atentos aos teus filhos, aos teus servos, às tuas servas. E nesse momento, Senhor, eles estão em casa, mas estão com seu pensamento voltado a Ti, sabendo que só o Senhor pode entrar com providência nas nossas vidas. Pai, colocamos nas Tuas mãos os médicos, colocamos todos os profissionais de saúde, seja ele enfermeiro, doutor, seja ele até aqueles que limpam os hospitais. Eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor coloque a Tua mão santa, abençoando, protegendo tanto eles como as famílias dele. Também coloca, Senhor, a Tua igreja. Ó Deus, vá de encontro aos Teus servos. Ó Deus, e fortalece os Teus filhos, para que eles não venham se enfraquecer, mas que eles venham buscar a Tua presença. Ó Pai, coloca nas Tuas mãos todos os policiais, tanto militares como civil, como os municipais, os agentes municipais. Ó Deus, entra com providência na vida dos Teus filhos. Ó Deus, coloca nas Tuas mãos, Senhor, os agentes de trânsito que têm feito um excelente trabalho, têm se dedicado. Ó Deus, eles têm, Senhor, trabalhado dia e noite. Ó Pai, colocamos também o prefeito dessa cidade. Colocamos também, Senhor, todos dos legislativos, os vereadores. Ó Deus, todos aqueles que são autoridades. Colocamos também, Senhor, as autoridades eclesiásticas, os pastores, os presbíteros. Abençoa os Teus filhos, também todos aqueles que são dirigentes de algum ministério nas Tuas igrejas. Abençoa, Senhor. Coloco nas Tuas mãos a vida do nosso pastor Paulo, que irá trazer uma palavra. Também todos os Teus servos da Igreja Batista Monte Ararat, seja ele tesoureiro, líder de homens e mulheres. Também colocamos a nosso presidente, irmã Josefa, nas Tuas mãos. Obrigado, Deus, podem ficar para depois. por Os tudo, seus sonhos não. no nome Por isso, de temos uma Jesus. condição única para Amém. você. Compre seu Jeep Compass, que a Jeep Antes de paga passar a as suas palavra, primeiras pastor Paulo, eu gostaria de deixar
alguns avisos. Estamos sempre comunicando aos irmãos a respeito da nossa cesta do amor. Como funciona essa cesta do amor? Você que tem um alimento em sua casa, tem mais, tem 2 e quer doar 1. Nós estamos com os pontos de entrega. Na casa do nosso irmão Marcos, em frente ao supermercado Primavera, você pode levar 1 quilo de alimento não perecível, ou até, irmãos, um produto de limpeza, água sanitária, ou até um álcool em gel. Quantas famílias não tem um álcool em gel? Não tem uma máscara? E nós queremos, quando a gente for fazer a doação dos alimentos, levar uma máscara, para que essa pessoa venha se proteger também. Também temos nossos cultos. Domingo, 9 da manhã, EBD, Escola Bíblica Dominical. Então será transmitida. Você é convidado, irmãos, a compartilhar essa live. Vai compartilhando com o seu amigo, coloca no seu Facebook, manda os avisos para o WhatsApp, para que as pessoas venham acompanhar o link. Domingo à noite, a partir das 6 horas, temos nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Queremos também que os irmãos compreendam. Não estamos podendo passar das 8, porque há um decreto municipal e nós temos que obedecer às autoridades. Então, por conta disso, nós estamos começando na quarta-feira, das 6h30 até às 7h30 no máximo, e nos domingos, das 6 às 7. Deus abençoe a todos. Vamos estar buscando ao Senhor em nossas casas. Não importa se a porta do templo está fechada. O importante é a porta do nosso coração estar sempre aberta para o Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Estamos com saudade de todos, mas entendendo que este momento, Deus, Ele está cuidando de todos nós. Deus abençoe. Pastor Paulo Henrique está nesse momento, irá trazer uma palavra do Senhor. Queridos irmãos, graça e paz. É sempre uma felicidade poder estar com vocês mais uma vez, onde a gente possa comunicar as verdades bíblicas e compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito por nós, daquilo que Deus tem sido em nossas vidas. Eu quero, sem mais delongas, até mesmo porque o nosso horário ele está avançado, a gente não pode demorar muito tempo, como muito foi bem explicado por Marcelo, que você abra a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4, verso 13. Nós vamos compartilhar um pouquinho hoje falando sobre a unidade da fé, sobre aquilo que Paulo quer mostrar para a gente, que nós devemos continuar unidos. Eu quero dar continuidade a alguns sermões que a gente tinha tratado com vocês, agora por uma perspectiva diferente. Então abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, verso 13, e deixe ela aberta porque nós vamos compartilhar alguns outros versículos desse mesmo livro. Efésios capítulo 4, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e pedindo a Ele que Ele possa aplicar a Sua palavra em nossos corações. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque é o Senhor o motivo da nossa fé, é o Senhor o motivo da nossa unidade. Muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, muito obrigado pela sua presença em nossas vidas, muito obrigado porque o Senhor nos deu esse privilégio de sermos chamados de seus filhos.
nesse momento, Deus, eu quero apenas lhe pedir que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nossos corações e que ela possa fazer morada em nós. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui, para sermos moradas do Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus é o que nós oramos, agradecidos. Amém. Queridos, quando nós pensamos na unidade da fé, e aqui em Efésios 4, Paulo quer nos mostrar, quer nos ensinar que a unidade da fé, ou a unidade da fé, justamente, a unidade da fé e a unidade com Deus, elas são mantidas e aperfeiçoadas no crente, e ele vai justamente especificar isso no verso 13 a 15. Olha só que coisa interessante, nós lemos o 13, agora eu quero ler o 13, o 14 e o 15, para que você entenda um pouquinho daquilo que a gente quer compartilhar hoje. Olha só: até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. No verso 14 ele vai dizer: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem o erro. No verso 15 ele vai dizer, muito obrigado Marcelo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Jesus Cristo. Queridos, Paulo aqui quer mostrar para a gente que pessoas espiritualmente maduras são pessoas que possuem a plenitude de Cristo. E o que seria isso? É uma pessoa que não mais tem atitudes de menino, de criança. Pelo contrário, agora ele tem atitudes, ações, ele tem uma vida de uma pessoa madura, de um ser humano maduro, de um ser humano que cresceu na fé. Aí, Paulo vai mostrar para a gente que muitas das vezes nós estamos infelizmente instáveis e nós somos enganados por qualquer coisa, não é apenas porque a gente está como criança, mas é porque nós temos, dentro de nós não, mas nós estamos sendo artificiais na compreensão daquilo que a Bíblia tem nos mostrado dia a dia. Aí a gente começa a entender que essa compreensão inadequada das verdades bíblicas é justamente pouca dedicação àquilo que Cristo tem nos ensinado todos os dias. É pouca dedicação na palavra, é pouca dedicação na oração, é pouca dedicação na prática do amor, que foi muito bem explicado no domingo à noite. É pouca dedicação nas coisas que Deus tem nos mostrado. E aí a gente começa a entender que quando a gente começa a viver esse amor e esta verdade que está expressa no Novo Testamento, nós vamos começar a viver o Evangelho de uma forma inteira em nosso ser. Pois o que Paulo está querendo nos mostrar é que crescer na fé é colocar o amor em prática, e esse amor está justamente dirigido a Jesus e depois à igreja. Verso 15 vai dizer: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Veja só, o amor está dirigido a Cristo. E aí no verso 16 ele vai mostrar para a gente, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa compreensão de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, queridos, crescer e ser robusto na fé, crescer espiritualmente, ser maduro na fé, é começar a praticar o amor. Aonde é que está a unidade da gente? A unidade da gente está justamente na prática do amor. Aí, irmãos, nós vamos ver que para se conservar a unidade da fé, é justamente nós entendermos que ela está baseada no amor ativo, que procura resolver problemas e reconciliar as diferenças através da maturidade, da neutralidade e da obediência à palavra de Deus. O que seria isso? Nós somos maduros na fé, nós começamos a deixar Cristo agir em vez de nós, e agora nós começamos a obedecer à palavra de Deus todos os dias. Isso significa o quê? Que nós iremos crescer quando nós começarmos a crer em Cristo. E como seríamos maduros na fé? Quando nós proclamarmos o amor e nos esforçarmos a manter essa unidade e essa comunhão, sem jamais
invalidar a palavra de Deus. Aí, irmãos, a gente começa agora a viver uma vida com algumas coisas que a gente tem que discutir hoje, ou simplesmente abordar. A primeira coisa que eu queria que você pensasse comigo é que nós temos que aceitar a fé. Depois, que nós temos que crescer na graça. Isso também e na maturidade. E terceiro, permanecer como criança. Não permanecermos mais como criança, aceitando tudo que as pessoas nos dão. E sustentar e falar com amor as verdades reveladas nas Escrituras. E por último, andar em verdade, em justiça e em santidade. Olha que coisa interessante que a gente vai falar hoje nessa noite. O que é ser maduro na fé? É justamente eu proclamar o amor todos os dias. É o amor em ação. E esse amor me faz agora justamente entender que quando eu aceitamos a fé e a mensagem do Evangelho, nós estaremos firmados na palavra. E aí Efésios 4, verso 11 e 12, vai mostrar para a gente a seguinte coisa. Ele vai dizer assim, ó: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Olha só a coisa interessante. Quando eu e você começarmos a aceitar a fé, automaticamente nós estaremos firmados e seremos aperfeiçoados para o Evangelho de Deus. E o que é o Evangelho? As boas novas. E o que é boas novas? É o próprio Cristo. Afinal de contas, boas novas, essa palavra ela chega a gente pela primeira vez, quando o anjo aparece àqueles pastores que estavam no campo e vai dizer assim: olha, um menino vos nasceu. Essas são as boas novas. Aí, irmãos, a gente começa a entender o que é viver uma unidade na fé. É aceitarmos a palavra de Deus, é aceitarmos a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente. A outra coisa que eu queria que você entendesse é que nós não devemos permanecer mais como criança. Eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses, ele vai fazer amanhã 1 ano e 4 meses. E é incrível como às vezes ele está embirrado com alguma coisa, querendo fazer alguma coisa, teimando. E a gente muda totalmente o foco dele, dando uma coisa muito simples. Muitas vezes ele quer ver alguma coisa na televisão, um desenhozinho. Eu estou aprendendo tudo, irmão. Você nem imagina, é tanto desenho que eu já estou aprendendo, tanto negócio, é 3 palavrinhas, Fazenda do Zenão, e aí vai. Então, olha só, às vezes ele quer muito, mas a gente não quer dar a ele aquilo. A gente pega um brinquedo e balança na frente dele, ele já mudou o foco. Paulo agora quer mostrar a gente que a gente não pode permanecer como criança, sendo levado para qualquer lado, por todo e qualquer tipo de vento de doutrina. Paulo quer dizer que nós temos que começar a viver firmados na palavra. Nós temos que parar de tomar o leite espiritual. Nós temos que começar a ser homens e mulheres que são verdadeiramente aprovados pela palavra. Para a gente viver a unidade da fé e praticarmos esse amor, a gente não pode ser fraco. Pelo contrário, assim como um dos escritores bíblicos inspirados vai dizer que nós temos que estar pronto para mostrar o motivo de nossa fé, é o que Paulo agora quer mostrar a gente no versículo 14 e 15. Olha só a coisa interessante, ele vai dizer: para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia, como induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Veja só que coisa interessante. No Antigo Testamento você vai ver a palavra do Senhor nos dizendo a seguinte coisa: o meu povo tem sido destruído, e tem sido destruído por falta de conhecimento. Sabe por quê? Porque nós não estamos crescendo na fé, nós não estamos aceitando a mensagem do Evangelho, e estamos nos tornando crianças. Mas não é criança como Jesus disse: olha, se vocês não forem como essas crianças, vocês jamais herdarão o reino dos céus. Mas aquelas crianças que são levadas por qualquer coisa. Se nós queremos viver uma vida pautados na palavra, se nós queremos ser todos os dias firmados nela e vivermos como um só, nós temos que não permanecermos mais como criança, aceitando tudo. Pelo contrário,
devemos conhecer a verdade e assim rejeitar, e assim se afastar, e assim deixar bem longe de nós os falsos mestres. Olha só que coisa interessante nessa noite que a gente está entendendo, ou que a gente está ouvindo. Nós temos que começar a ser firmados no Evangelho, buscando verdadeiramente todos os dias, não mais sermos como crianças na fé. Pelo contrário, nós temos que começar a sermos maduros. E o que seria ser maduro? É justamente uma pessoa que começou a possuir, começou a viver a plenitude de Cristo. E o que é a plenitude de Cristo? É não ser mais menino, é ser um homem ou uma mulher maduro, espiritualmente maduro, que não tem mais, não vive mais de forma instável. Pelo contrário, ele é firmado, ele tem conceitos, ele tem base, ele tem Bíblia. Aí, irmãos, a gente começa a viver uma fé aceitada, aceitando através da palavra. Nós começamos a não aceitar qualquer coisa, e a gente começa agora a crescer na maturidade espiritual, e assim viver debaixo de todos os conceitos e aspectos que Jesus nos ensinou. Sabe o que é interessante quando eu penso nisso? Jesus, ele vai dizer, em uma das vezes ele ali querendo mostrar aos seus e sendo interpelado por alguns escribas e fariseus a respeito daquilo que eram os grandes mandamentos, ou quais são os mandamentos, ou quais eram os mandamentos que Moisés nos tinha deixado. Jesus vai dizer a seguinte coisa: olha, eu quero dizer para vocês que 2 desses mandamentos são muito importantes. Ame a Deus sobre todas as coisas, porque há somente um Deus, e somente a Ele servirá, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com tudo que você tem. E depois, ame ao próximo como a você mesmo. Queridos, se nós queremos crescer na graça e na maturidade espiritual, nós temos que começar a entender essas 2 coisas que são básicas. Porque quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou praticar ou fazer coisas erradas, eu não vou ser instável, pelo contrário, eu vou ser firmado. E quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu entendo agora que esse próximo, ele é meu semelhante, então eu não o faço sofrer. Se nós pudéssemos, e eu já disse para você aqui da Igreja Batista Jardim Alamar algumas vezes, se nós pudéssemos tentar dirimir, diminuir, ou pelo menos tirar um exemplo simples da obra de Jesus, que é uma coisa impossível, nós vamos ver que Jesus, ele fez uma coisa simples. O que é que ele fez? Ele fez com que a ética se tornasse uma realidade na vida dele e na vida daqueles que estavam ao seu redor. Jesus, ele olhava para as pessoas nos olhos, ele amava por aquilo que elas são, e não pelo que elas têm. Então, ser maduro na fé é começar a aceitar verdadeiramente a palavra de Deus, começar a criar maturidade e não se deixar levar pelas coisas desse mundo, e crescer na graça e na maturidade espiritual. Afinal de contas, o verso 15 vai dizer: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Jesus. Aí, irmãos, a gente começa a viver uma vida sustentando o que estamos falando. Nós não mais falamos e retrocedemos, nós não mais falamos e voltamos atrás, nós não teremos uma dualidade naquilo que a gente pensa. Pelo contrário, é sim, sim, não, não. Nós estaremos simplesmente todos os dias firmados, falando aquilo que é a verdade, mas com amor. E buscando sempre nas Escrituras as saídas para a nossa vida. Porque quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Você tenta folhear os evangelhos onde fala de Jesus, e até mesmo algumas cartas, todas as cartas de Paulo vão falar sobre Jesus, mas você não vê Jesus com 2 palavras. Pelo contrário, você vê Jesus sempre se posicionando firmemente contra o pecado. O que é a suma do evangelho? É arrependimento. O que é a suma do evangelho? É voltar atrás, olhar para Cristo, retornar ao início. Se nós não fizermos isso, nós estaremos perdidos.
Aí, irmãos, a gente começa, quando realmente temos um encontro com Cristo, quando realmente estamos vivendo em unidade com a fé, estamos sendo um com Ele, assim como Ele é com o Pai, nós aceitamos a Sua palavra, nós crescemos na graça, nós começamos a atingir a maturidade espiritual, nós não aceitamos qualquer tipo de doutrina que tem sido explicada por aí, e nós começamos a sustentar verdadeiramente a palavra. Nós começamos a mantermos firmes todos os dias na palavra. Nós não somos como aquele jovem rico que chega perto de Jesus, lá em Lucas, e vai dizer assim: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E aí Jesus olha para ele e fala: honra teu pai e a tua mãe, ama o seu Deus sobre todas as coisas. Não, Senhor, isso aí eu tenho feito todos os dias. Isso aí eu faço desde quando eu sou criança. Ah, entendi. Já que você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, reparta entre os pobres e depois você me segue. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, por ele ter muitas posses, muitos bens, o seu semblante cai e a tristeza ela aparece em seu rosto. E ele, de passos, ele se afasta de Jesus. Queridos, nós temos que começar a viver o Evangelho do Senhor Jesus, sustentando a palavra de Deus, deixando Cristo ser o nosso Senhor, porque o problema daquele jovem rico é que Cristo não era o Senhor dele, e se Cristo não for o nosso Senhor, nós estamos perdendo tempo. Não adianta nada, queridos, podermos ouvir a palavra de Deus, não adianta nada crescermos no entendimento, adquirirmos a maturidade, não adianta nada se Cristo não for o nosso Senhor, não adianta nada ser maduro, não adianta nada conhecer todas as coisas, ser experiente, se Cristo não for o nosso Senhor. O que Paulo quer nos mostrar é que eu e você, para atingirmos a maturidade, devemos começar a praticar o amor e falar a verdade com amor, buscando sempre nas Escrituras as revelações necessárias. Aí, irmãos, eu quero que você entenda de uma forma muito simples, que andar com Jesus é justamente nós, todos os dias, vivermos a verdade e a santidade. Pastor, o que você quer dizer para a gente então, sobre a respeito da unidade da fé? Eu quero que você entenda de uma forma muito simples, que estar unido a Deus, viver a unidade da fé, é justamente viver e ter ações de uma pessoa, e as ações de uma pessoa espiritualmente madura, é justamente praticar o amor, é o amor em ação. Aí, o que a gente acontece? Quando a gente começa a crescer na fé, aprender de Deus, viver com Deus, caminhar, comungar, todos os dias comer da palavra, a gente começa da verdade. Olha só que coisa interessante que Paulo está dizendo aqui, que nós temos que começar a nos revestir do novo homem, da nova criatura. Sabe o que é interessante quando eu falo isso? É que eu lembro de um homem que chega para Jesus e fala assim: como é que é esse negócio aí? Jesus falando com ele, ele fala assim: olha, se é que você quer ser, você tem que nascer de novo. E agora aquele homem Nicodemos fala assim: mas como é que é esse negócio de nascer de novo? Eu tenho que de novo entrar em minha mãe? Não, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Esse mesmo evangelho vai mostrar para nós, de Mateus, um pouco mais à frente, que se nós que estamos em Cristo, as coisas novas passaram, as coisas velhas passaram, e tudo se faz novo. A palavra de Deus que nós devemos andar verdadeiramente em justiça e em amor e em santidade, nos revestindo de um novo caráter, de um novo homem, criado não segundo as coisas desse mundo, segundo a carne desse mundo, mas criado segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus é. E o que Deus é? Justiça e retidão são procedentes dele. E o que Deus é? Amor. Se queremos viver pautados e firmados na fé do Senhor Jesus, todos os dias viveremos em unidade quando nós começarmos a atingir a estatura de varões,
ou de varão perfeito. Versículo 13, para a gente finalizar, o mesmo versículo que a gente abriu, a gente fecha. Diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens e pela astúcia com que induzem vocês ao erro. Cresçamos, queridos, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, todos os dias, firmados na palavra. Como isso? Buscando na palavra de Deus. Como eu adquiro isso? Orando sempre mais. Como eu adquiro isso? Realmente buscando no nosso manual. Assim, crescendo na graça e no conhecimento, eu aceito as palavras de Deus, os escritos sagrados. Eu cresço na graça e no conhecimento. E eu ajo com amor. E eu pratico a justiça. E eu vivo em santidade. Que Deus lhe abençoe nessa quarta-feira. Que você possa todos os dias ter um momento a sós com Deus. Ter um momento onde você não divide com ninguém. Você está só você e Deus. Que todos os dias você possa buscar a Deus em oração. Ter o seu devocional verdadeiro. E aprender que estar unidos com Ele é fazer a vontade dEle e não a sua. Deus abençoe você. Continue aí, nós daqui, assim, louvando e engrandecendo ao Senhor juntos. Continue se cuidando. E até domingo de manhã, se Deus assim permitir. Deus abençoe e até mais. Vamos orar mais uma vez, melhor dizendo, né? Eu não posso falar, né? Vamos orar rapidinho. Feche seus olhos em o nome de Jesus e assim estaremos despedidos após a oração. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso mantenedor, o Senhor tem sido o nosso Deus. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Louvado e exaltado seja o seu nome. Pai, que nós não sejamos mais como crianças na fé. Que nós não sejamos, ó Deus, levados por qualquer vento de doutrina. Pelo contrário, Senhor, nós possamos ser como os bereanos, aqueles que realmente buscam na sua escritura, ó Deus, as verdades. Que o Senhor possa nos dar, ó Deus, discernimento espiritual, para que nós possamos todos os dias, ó Deus, fazer a sua vontade. Apenas a sua vontade. Pai, no nome de Jesus, se existe em nós, ó Deus, algum defeito, alguma falta, se existe em nós alguma coisa que tenha nos separado de Ti, que o Senhor nos retire, ó Deus, isso, para que nós possamos ter um relacionamento verdadeiro contigo. Abençoe, ó Deus, as famílias, as pessoas que estão nos ouvindo nas suas casas, e que elas possam todos os dias, Senhor, viver o seu evangelho, firmados no seu evangelho, crescendo na sua palavra, possuindo não, mas adquirindo maturidade espiritual, sendo pessoas espiritualmente saudáveis, porque elas praticam o amor, vivem em santidade, Deus, e já estão todos os dias a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nos abençoe, continue nos abençoando no nome de Jesus. Amém. Estamos juntos, queridos. Deus abençoe vocês sempre. Estamos juntos. Marcelo está perguntando se eu quero falar o nome das pessoas que estão nos acompanhando. Lara Gabriela. Acho que você falando aí, o povo está ouvindo, não está não? Nós queremos agradecer ao Ellen Gomes, Lara Gabriela, a Edna Alves, Lucimar Oliveira, Débora Cardoso, a esposa de Marcos. Está toda a família lá. Jax Bolhões e Josefa, nossa presidente, Edivan, esposa de Marcelo. Quem mais, Marcelo? E Lázaro, pastor Lázaro, Deus lhe abençoe muito. Jaqueline Ramos, Marcelo, para que senão nós vamos ficar falando todo mundo e aí depois a gente arruma briga. Ivan, Alana, quem mais? Ivan, Alana, Flora, Tati, Juliana. Eita glória, irmão, tinha muita gente nos ouvindo. Erivaldo e até aí, louvado, exaltado. Ivan, queridos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela sua presença aqui. Que Deus continue te abençoando, me abençoando, nos abençoando e continuamos assim.
Continue se cuidando, continue usando álcool gel, máscara, continue cuidando-se para que logo, logo esse momento passe e nós retornemos para a nossa igreja para podermos agora louvar e engrandecer na coletividade. Vamos continuar louvando ao Senhor e eu agradeço pela sua presença e até domingo de manhã, às 9 da manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até